da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, então para essa aula nós vamos utilizar a apostila 4, o setor A, que nos fala sobre fisiologia da digestão, a partir da aula 27, na página 196. Bom, pessoal, então, na página 196 está falando sobre a fisiologia da digestão. Então, nós sabemos que o nosso corpo é todo formado por células e que a célula desempenha 3 metabolismos básicos, que é o metabolismo de energia, o metabolismo de construção e o metabolismo de controle. Para a realização desses 3 tipos de metabolismo, né, que são as reações químicas, é necessário que que sejam fornecidos para as células substâncias, ou seja, essas substâncias são encontradas nos nutrientes, e os nutrientes estão nos alimentos. Então, a digestão consiste no quê? Na melhor absorção dos nutrientes presentes no alimento, para que esses metabolismos sejam realizados. Então, quando a gente se alimenta, o que o nosso sistema digestório vai fazer? Ele vai absorver os nutrientes. E, no caso, as nossas células, elas precisam realizar esse metabolismo para manter a sua sobrevivência. Por exemplo, o metabolismo de energia. Então, para obter energia, a célula pode usar a glicose, que é o carboidrato, ela pode utilizar lipídios e ela pode utilizar também proteínas. Só que no caso, os carboidratos, eles estão presentes no alimento geralmente na forma de polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Polissacarídeos é uma molécula com várias moléculas de monossacarídeo. Para quem não lembra, o monossacarídeo é composto pela carbono, né? Carbono N, N é um número que a gente desconhece, carbono N, H2N e ON. Essa é a fórmula de um monossacarídeo. Um exemplo mais comum que nós temos é a glicose, que é o C6H12O6. Então, as nossas células utilizam a glicose mais o gás oxigênio, realiza-se reações químicas que acontecem geralmente nas mitocôndrias, como vocês sabem, a respiração celular, e nós vamos obter o quê? Energia na forma de ATP, que é o adenosina trifosfato. Se o meu organismo não tem o monossacarídeo, não tem a glicose, ele pode utilizar o quê? As proteínas. Se o meu organismo não tem as proteínas, ele pode utilizar também o quê? Os lipídios, que estão na forma de ácidos graxos e glicerol. Então, quem vai absorver esses nutrientes dos alimentos é o nosso sistema digestório. Geralmente, né, a digestão, ela ocorre pela ação de enzimas. Enzimas são catalisadores, são proteínas que aceleram esse metabolismo. Então, a digestão ela acontece através de hidrólise, ou seja, hidroágua, lise e quebra, através da presença de enzimas. Nós chamamos esse nome de digestão enzimática. Então, assim, a maioria das moléculas digeridas pelo organismo e a dieta dos seres vivos acontece assim, de acordo com a quebra dessas ligações resultantes desses processos e adição de água, daí o nome hidrólise. Na página 196, nós podemos ver alguns exemplos, né, de substâncias que estão presentes nos alimentos, a enzima que vai agir sobre esse alimento e o produto que vai restar. Então, por exemplo, proteínas são digeridas por proteases, que são enzimas proteolíticas, e vão se transformar em polipeptídeos menores. Os polipeptídeos menores, eles vão passar por polipeptidases ou peptidases e vão ser transformadas em aminoácidos, entre outros, como amido, disacarídeo, lipídios, certo? Entre outras substâncias. Bom, já na página 197 está falando sobre os tipos de digestão.
A digestão ela pode ser intracelular, quando ela ocorre dentro da célula, como na imagem nós temos um exemplo de uma célula, poderia ser uma ameba, que está absorvendo o seu alimento, e a digestão vai ocorrer através dos lisossomos, que são organelas responsáveis pela digestão. E nós temos também a digestão extracelular, que acontece nos animais com sistema digestório como nós. Então, assim, essas enzimas digestivas são lançadas no interior de uma cavidade digestiva e o processo da digestão começa na boca, porque na boca nós temos as glândulas salivares. Bom, após a digestão e absorção dos nutrientes, os resíduos alimentares, ou seja, aquele alimento que não foi absorvido, serão eliminados para o meio externo, que é o que nós chamamos de defecação ou excrementação, dependendo do animal. Isso ocorre pelo mesmo orifício da ingestão, pela boca, porque são animais que não têm o tubo digestório completo. É o caso das anêmonas, é o caso dos plateumintos. Esses animais, eles não possuem boca. Então, o alimento, né, os dejetos são eliminados pela boca também. Já os seres que possuem sistema digestório completo, eles apresentam boca e ânus a partir dos nemateumintos. Então, pessoal, olha só, os plateumintos, os plateumintos, os quinidários e os poríferos, eles não possuem ânus, eles não têm o sistema digestório completo. A partir dos nemateumintos, eles já vão apresentar o ânus. Bom, então aqui nós temos, com o surgimento da simetria bilateral, o sistema digestório tornou-se gradativamente tubular, possibilitando o desenvolvimento de compartimentos especializados, como no sistema digestório humano. Bom, pessoal, na página 198, a aula 28 e 29, já nos fala sobre a digestão humana. Então, assim, a digestão é a absorção dos alimentos, dos nutrientes, né, que são presentes nos alimentos. Então, nessa página, nós temos o desenho, né, do sistema digestório humano. Então, vocês podem perceber, começa na boca, onde nós temos as glândulas salivares, com a parótida sublingual e a submaxilar. Temos a faringe, o esôfago. O esôfago, ele vai dar no estômago, sendo que o estômago, ele tem duas válvulas, ou seja, dois esfíncteres. Um primeiro é a cárdia e o último o piloro. Depois nós temos, depois do estômago, nós temos o duodeno. Temos o intestino delgado, né, o duodeno. Depois nós temos o intestino grosso. O intestino grosso, vocês podem ver, ele tem 3 cólons, né? Ele é dividido em 3 partes, que é o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. O intestino, no caso do intestino delgado, ele também apresenta 3 partes, né? O duodeno, o jejuno e o iléu. Nós temos o reto e o ânus. Os órgãos que não fazem parte desse tubo digestório nós chamamos de glândulas anexas, como o fígado, a vesícula biliar, que é o reservatório da bile. Nós temos o pâncreas, tá? E temos as glândulas salivares. Então, esse grupo de órgãos que não estão necessariamente no tubo digestório, nós chamamos de glândulas anexas. Bom, a digestão ela se divide em 2 partes, a mecânica ou física e a química. Então, assim, os processos físicos ou mecânicos consistem na mastigação, na deglutição e na passagem para o esôfago, ou seja, os movimentos peristálticos. Então, aí não há alteração química do alimento. Já os fenômenos químicos, acontece a salivação, a quimificação e a quilificação, que são todos processos onde as moléculas serão transformadas. Bom, a digestão da cavidade bucal, né, que ela tem 2 partes, tem a parte
da mastigação e deglutição, que são etapas físicas, né? Então, nós temos os dentes, que são os incisivos centrais, os incisivos laterais, os caninos, os molares e os pré-molares, sendo que os incisivos têm a função de cortar o alimento, o canino tem a função de perfurar, os molares pré-molares têm a função de triturar, e assim o alimento estando triturado facilita a digestão, e a salivação consiste num processo químico. Por quê? Porque na salivação nós temos a saliva, que é um suco digestivo. Nesse suco digestivo nós temos que era chamada antigamente de pitialina, hoje em dia é chamada de amilase salivar, que já são enzimas que vão digerir o quê? Os polissacarídeos. Então, na boca o alimento recebe o nome de bolo alimentar. E quando ele chega ao estômago, recebe o nome de quimo. Bom, pessoal, na página 199, nós está falando sobre a deglutição. Então, ela consiste na passagem do alimento da boca para o esôfago. Periodicamente, a língua impulsiona o alimento mastigado para a faringe em direção ao esôfago, para que o alimento não entre na traqueia. E a laringe, ela fecha uma projeção cartilaginosa da sua parede, a epiglote, que cobre a glote, que é a abertura. Então, a glote é a abertura e a epiglote é como se fosse uma porta que vai fechar a glote. Então, assim, pessoal, quando nós engolimos o alimento, por frações de segundo, nós paramos de respirar, porque a glote ela é fechada para que o alimento não vá na direção do pulmão. Se isso acontece, a pessoa tem um engasgo. Bom, a insalivação ou salivação simultaneamente acontece com mastigação, então a salivação ou insalivação acontece enquanto nós estamos mastigando o alimento e ela produz a amilase salivar. A ação da pitialina promove a hidrólise, quebra com água da maltose, e o seu pH é neutro, aproximadamente 7. Os peristaltismos são movimentos que ocorrem dentro do esôfago que vão empurrar o bolo alimentar na direção do estômago, tá? Bom, a digestão no estômago. Então, o armazenamento e contrações da parede do estômago vai fazer com que ele seja digerido mais lentamente após a deglutição. Então, assim, na passagem do estômago para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, há um esfíncter chamado de piloro. As contrações da parede gástrica empurram o alimento para o terminal do estômago. Devido a essas ondas de contrações, o piloro relaxa por um curto período, permitindo a passagem de pequenas quantidades de alimento, esvaziando o estômago gradativamente, ou seja, é aos poucos. Isso possibilita que a digestão no duodeno ocorra com pouca quantidade de alimento. Quimificação. Durante a permanência no estômago e sob a atuação da enzima pepsina, o alimento vai se transformar em quimo. Então, a pepsina é uma protease secretada pelas células presentes na parede do estômago. Para que essas células não sofram uma autodigestão, essa enzima é secretada na forma inativa, ou seja, o pepsinogênio. O pepsinogênio ele precisa ser ativado por um pH ácido, que é por volta de 2. Então, enquanto a boca tem um pH neutro, o estômago tem um pH ácido. Por que desse pH ácido? Para ativar a pepsina, ou seja, transformá-la para transformar o pepsinogênio em pepsina. A ação da pepsina. A pepsina atua na hidrólise, quebra parcial das proteínas contidas no alimento. Então, no estômago, o que vai ser digerido serão as proteínas. E o produto dessa hidrólise são polipeptídeos menores. A glândula gástrica secreta um muco que recobre a parede do estômago e impede o contato direto delas com o
suco gástrico, evitando assim que a ação enzimática da pepsina, do pH, danificasse a parede do estômago. Bom, digestão no intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 partes. Então, nós temos duodeno, jejunum e iléu. No duodeno ocorre a maior parte da digestão humana. O jejum e iléu, juntos, eles vão ter entre 6 e 7 metros e são responsáveis por 90% da absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado está relacionado com a absorção desses nutrientes, tá? Então, assim, o duodeno, ele vai absorver os nutrientes e o duodeno, o intestino delgado, e o intestino grosso está relacionado com a absorção de água, graças às suas microvilosidades. Bom, pessoal, na página 201, está falando sobre o duodeno. No duodeno ocorre a quilificação. Então, enquanto o alimento é chamado de bolo alimentar na boca, quimo no estômago, no intestino é o quilo, devido à quilificação, que é a transformação do quimo ácido proveniente do estômago em quilo que é alcalino, sobre a ação conjunta do suco pancreático e do suco entérico e da bile. O pH ótimo das enzimas que agem no duodeno é por volta de 8, então é básico. O bicarbonato de sódio e os sais biliares presentes no duodeno promovem a rápida alcalinização do pH do bolo alimentar. Então, pessoal, lembra, na boca o pH é neutro, no estômago o pH é extremamente ácido, já no intestino o pH é básico. Nós temos aqui a imagem do fígado, da vesícula biliar, no caso, do estômago, da primeira parte do duodeno e do pâncreas. O suco pancreático, ele é produzido no pâncreas e secretado no duodeno e vai conter esse bicarbonato de sódio, que participa da alcalinização do pH e várias enzimas. As principais enzimas do suco pancreático são a tripsina, que é um tipo de protease, a amilase pancreática, as lipases e as nucleases. Bom, nós podemos ver nesse quadro que nós temos aí a proteína, ela vai passar pela ação da tripsina e vai se transformar em polipeptídeos menores. O amido passa pela amilase pancreática, transformada em maltose. Os lipídios vão passar pela lipase e vão ser transformados em glicerol e ácidos graxos. E os ácidos nucleicos vão passar pelas nucleases e vão produzir nucleotídeos. Suco entérico, né, ou suco intestinal, ele é produzido por glândulas da parede do próprio duodeno e participa com as enzimas como a maltase, sacarase, lactase, que são disacarídeos, e as polipeptidases e as nucleotidases, cuja ação é a maltose, ela vai passar pela ação da maltase e vai ser transformada em glicose e glicose, ou seja, a maltose é um disacarídeo. A sacarose vai passar pela ação da sacarase e vai ser transformada também em glicose e frutose. A lactose vai passar pela ação da lactase e vai ser transformada em glicose e galactose. Polipeptídeos menores vão passar por polipeptidases e vão ser transformados em aminoácidos. E os nucleotídeos pelas nucleotidases e vão ser transformadas em bases nitrogenadas, pentoses e ácido fosfórico. Bom, na página 202 está falando sobre a bile. A bile ou suco biliar não contém enzimas digestivas. Ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela contém sais biliares orgânicos e alcalinizam o pH do duodeno, emulsificando as gorduras. O que é emulsificar as gorduras? Bom, emulsificar as gorduras tem a ver com a relação, né, que impede o volume em contato com a maior molécula de lipídios e com as lipases pancreáticas. Então, os sais biliares, eles emulsificam essas gorduras, ou seja, o que é emulsificar? É fragmentar, é dividir em pedaços menores.
fragmentando as gotas em gotículas menores e aumentando a superfície para a ação de enzimas pancreáticas. A ação intestinal dos nutrientes, as moléculas resultam da hidrólise, ou seja, a quebra dos alimentos, são pequenas o suficientes para serem absorvidos pelas membranas celulares e podem atravessar a parede do intestino e dos capilares e vasos linfáticos, que vão transportá-las para as células corporais. Além dessa substância, substâncias menores, como vitaminas, sais minerais, as vitaminas que são utilizadas em pequena quantidade, sais minerais e água, são diretamente absorvidas. No jejum e no iléu, são encontradas adaptações chamadas de vilosidades. O que são vilosidades? São dobras nesse tecido que servem para maior absorção. E nas células existem as microvilosidades, que são as invaginações das células. E o que acontece? Elas vão absorver a água, o que vai aumentar muito a capacidade absortiva de revestimento do intestino delgado. Bom, pessoal, na página 203 está falando sobre o intestino grosso ou cólon, que está relacionado principalmente com a questão da absorção de água. Além disso, a formação das fezes do bolo fecal, que, na verdade, vai ser eliminado resíduos alimentares, e não é a excreção. No intestino grosso encontra-se a microbiota intestinal, constituída de bactérias, o que nós chamamos de flora intestinal, que proliferam muito durante a permanência dos resíduos alimentares desse órgão, e são parte significativa da massa fecal. Essa microbiota impede a instalação de eventuais bactérias patogênicas, produz algumas vitaminas importantes para o ser humano. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os seguintes exercícios, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do 1 ao 4, da página 171. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 173, 1 e 2. E vou pedir também para vocês fazerem os exercícios do 1 ao 5 na página 175. Pessoal, se surgir alguma dúvida, se vocês entenderem alguma coisa, é só entrar em contato pelo e-mail, né? duvidas3medio@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.